Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, gente. Está aqui eu de novo, aqui trazendo novidades para vocês. E são boas, hein? Tem muitas. É que não dá tempo, né? Mas tem muita coisa. Cada dia que passa, umas novidades fresquinhas, novas, enfim. Hoje, 13 de abril de 2026. Bom, vamos começar hoje falando sobre os pré-candidatos à presidência da República. Nós assistimos, né, um vídeo que está rolando por aí com relação ao Romeu Zema. Olha, se não fosse o Flávio Bolsonaro, o Zema seria um excelente candidato à presidência da República do Brasil. Ele mostra seriedade. Tanto que o governo de Minas, espetacular, excelente administração. O Romeu Zema, ele fez uma avaliação com relação aos ministros da Suprema Corte, com o dono do Banco Master, Romeu Zema. Ele falou o seguinte, que o impeachment para alguns ministros do STF é pouco. Tem que haver prisão. Veja o ponto de vista do Romeu Zema. Romeu Zema é uma pessoa séria. Ele não falaria essas palavras com uma certa gravidade se ele não tivesse convicção. Realmente a gente está vendo aí, né, os envolvimentos de determinados ministros com relação à questão do Banco Master. E também com relação àquele outro, né, dos velhinhos. Também complicado. Cada dia que passa a gente vê mais ministros envolvidos. Mas, pelo que nós estamos assistindo nas redes sociais e nos meios de comunicação, o ministro Alexandre de Moraes está batendo recorde. Realmente a situação dele, né, com a esposa, cada dia que passa está se agravando mais. Vamos ver em que vai dar isso aí. Todo mundo acha, né, pelo que a gente ouve e nós assistimos nas TVs, todo mundo acha que realmente vai haver um impeachment. E talvez com provável prisão. Vamos aguardar para ver. Que realmente é um absurdo, né? Bom, o Lula, cada dia que passa,
ele se encontra desesperado, se alterando com a assessoria, com seus ministros, mas isso tem um motivo, isso tem um porquê. Toda vez que ele assiste às pesquisas e vê que o Flávio Bolsonaro está crescendo e o nome dele está sendo rebaixado, vamos dizer assim, ele fica desesperado, fica nervoso, né? Que pela idade dele não seria bom, não. Então, por esse motivo aí, ele briga com a assessoria dele, com os ministros dele, que realmente saiu uma pesquisa, isso para o segundo turno. O Flávio Bolsonaro com 50,1%. E o Lula 39,3% no segundo turno. No primeiro turno, obviamente pode dar um empate técnico, vamos dizer assim, mas com o Flávio na frente. Agora, no segundo turno, o Flávio Bolsonaro está fazendo umas alianças espetaculares. Ele está chamando todos, até mesmo o pessoal de esquerda, ele está chamando para o lado dele. Vem comigo que o caminho é esse. O caminho certo é comigo. Então vem para cá que ainda tem espaço ainda. Ele está sendo inteligente. Ele está sabendo fazer política. E por ele estar sabendo fazer política, não temos dúvida nenhuma de que será o futuro presidente do Brasil. Quem vive verá. Falando em ministros, como nós estamos sabendo, tem um outro ministro, no seu Mendonça, que está começando a se destacar também. Ele está divergindo muito, principalmente do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. O Fux, ele admitiu que aconteceu injustiça na questão do 8 de janeiro. E ele está revendo essa questão. O Fux é uma pessoa séria, né? Ele pode ter votado, às vezes, em alguns momentos aí não muito favorável, né? Mas todo ser humano erra. Eu acho que ele está reconhecendo o erro e agora está acertando. Está querendo acertar, está começando a acertar. Né? E então ele está revendo essa questão aí do 8 de janeiro. E ele falou que é a única coisa, é o mínimo que se poderia esperar do STF. Realmente, toda aquela gente presa. Nós não podemos, gente, estar do lado das coisas erradas. Houve erro? Houve. Eles depredaram. Se isso aconteceu, que os que foram envolvidos, comprovados, paguem por uma pena. Uma multa.
cesta básica, serviços prestados, né, a instituições, enfim, seria uma pena blanda, porque até então não mataram, não roubaram, não depredaram da forma que foi falado, né? E então que se punisse dessa forma, eu acho, tá? É uma opinião, é que teria que ser, mas é uma opinião minha. Seria uma forma de punir aqueles que se envolveram lá no 8 de janeiro. Agora, pagar uma pena, né, de 14 anos de prisão, né, porque pichou lá a estátua, né, mas a Suprema Corte que decidiu, né, Suprema Corte, não tem mais CGL. Então, por mais que a gente não concorde, nós temos que respeitar. E o Fux, né? O Fux eu acho que ele vai poder somar muito com o Mendonça. O Nunes Marques, você está aí por causa do Bolsonaro, ainda dá tempo ainda, entendeu? Você tem que fazer jus a essa confiança que o Bolsonaro depositou em você. Ainda dá tempo ainda, tem como reverter determinadas situações. Basta acreditar e fazer. Alguns deputados, se pode até se dizer a maioria dos deputados, da LERJ, aqui do Rio de Janeiro, eles reagiram a uma fala do ministro Gilmar Mendes, que realmente deixou os deputados num desconforto muito grande. Não foi uma acusação, mas foi um comentário, acredito eu, pesado. O ministro Gilmar Mendes, ele falou lá no STF de que deputados recebem mesada do jogo do bicho. Complicado. Bom, teria então que citar os nomes. Citar os nomes porque se ele declarou que realmente os deputados recebem mesada do jogo do bicho, é porque ele tem os nomes. Agora, se não citar o nome, vai dar a impressão de que ele está generalizando. E isso não é bom. Né? Isso é... Mas, a se fazer o quê, né? Suprema Corte. Depois, mudando um pouco de assunto, depois de muita cobrança dos políticos de Brasília, né, com relação ao PL da desometria, que na verdade não teria que ser desometria, mas, né, teria que ser anistia. Aí, aquele que foi presidente do sindicato, Paulinho da Força,
Ele inventou aí essa desometria e melhor a desometria do que nada, né? Pelo menos a desometria. Muitas daquelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro poderão ser soltos e poderão voltar para suas casas, conviver com a sua família. Né? Então, depois de muita... Isso vai favorecer também ao presidente Bolsonaro. O Lula estava, na medida do possível, estava retendo essa PL, não estava deixando colocar em pauta. E agora, depois de tanta pressão, porque realmente ele está tendo muita pressão, já está tendo até impeachment solicitado à comissão de ética, pedindo o impeachment do Alcolumbre. Olha, o Alcolumbre realmente, na primeira vez que ele foi presidente do Senado, aconteceu a mesma coisa. E nós sabíamos que isso iria acontecer de novo, caso ele fosse eleito. E foi. Então, hoje, mais uma vez, ele é presidente do Senado. E, mais uma vez, ele está deixando a desejar com a população brasileira, com o Brasil. Bom, depois de tanta pressão, o Alcolumbre resolve colocar em votação, né, a PL da desometria. Isso vai acontecer, isso foi datado, agendado, para o dia 30 de abril. Quer dizer, nós temos mais 15, 18 dias. Né? Bom, que seja votado, que seja o melhor para todos aqueles que estão presos, que possam voltar para os seus lares, né? Para que seus filhos possam ver seus pais, os pais de seus filhos, enfim. Que todas essas pessoas vão para suas casas e começam a viver em paz. Né? Porque esse momento que estão passando preso deve ser um momento desgastante, de muito sofrimento para todos eles. O que se pode fazer? Bom, estou terminando. Ainda tem muitas coisas ainda para ser falado. Né? Também do Irã, também, o que está acontecendo lá no Irã, Brasília, no estado do Rio de Janeiro, já houve aí uma matéria aí com relação que realmente o Rio está batendo recorde aí de, olha, te contar, o que nós temos de governadores que administraram o estado do Rio de Janeiro, que foram presos, que responderam processos, muitos, eu acho, né? Foi até o ministro Gilmar Mendes que falou sobre isso, que o Rio de Janeiro é o estado que mais teve aí governadores que cometeram deslizes, foram presos, como deputados também. Realmente, se a gente fazermos uma avaliação, o Rio tem que... Povo, pô! Acorda, povo! Esse ano aí nós vamos votar para governador, pô. Vamos escolher o melhor, cuidado. Cuidado com as falsas promessas. Cuidado. De tantas promessas aí que nós, povos que acreditamos, ó, que nós estamos pagando o preço aí, ó. Não só para governador, não.
deputados também, deputados estaduais, federais, senadores principalmente, entendeu? Enfim, nós temos que ficar atentos, muito atentos. Nós estamos num ano de eleição, no qual nós temos mais uma vez a oportunidade de mudar esse quadro político que hoje nós estamos vivendo no país. Tá? Então nós temos que tomar juízo. E hoje está fácil, nós temos o Google, né? Não é preciso muitas coisas para poder nós sabermos quem é quem não. Pega o Google lá, bota o nome do cidadão lá, que vocês vão saber a vida dessa pessoa. Então, sabendo, vocês vão ter uma conclusão se realmente poderá votar em certo que é candidato ou não. Então, vocês aí estão tendo a oportunidade disso. Então, juízo, né? Vamos escolher os melhores. Todos nós temos que é candidato. Todos nós temos. Entendeu? Eu tenho. Vocês aí têm também. Mas vocês têm que ter a certeza. Né? Eu tenho para o meu candidato, estou fazendo uma força para que realmente ele seja eleito. Entendeu? Que seja eleito. Porque eu sei que o meu candidato, já fiz pesquisas sobre ele, que eu não apoio qualquer um, então, que ele realmente pode fazer a diferença. Então, eu já comecei a fazer campanha para ele, né? Aqui de Nova Iguaçu, é o município que eu moro, né? E vou fazer o possível para que realmente ele seja candidato, né? Porque até não tiver que a convenção, não se sabe, é pré-candidato. Só passa a ser candidato depois da convenção, né? Que realmente ele consiga essa vaga, que ele é do PL, ele consiga essa vaga e realmente venha candidato. Eu vou trabalhar para ele. Estou falando aqui, vou mandar um abraço para ele, né? Dr. Manuel Barreto. Dr. Manuel Barreto, ele é médico, cardiologista, foi secretário de saúde, fez um excelente trabalho da saúde, até na época da Covid. Ele não tinha casa, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, vivia no hospital constantemente, ali cuidando dos doentes. Foi secretário de governo, fez um excelente trabalho, desde o momento, né, que tudo é limitado. Até onde ele podia fazer, ele fazia. Hoje ele é vereador. Teve 11.160 votos. Primeira vez que ele foi candidato. A votação dele. Sinal que ele é querido, né? E para ele ganhar para deputado, é pouco. Então nós vamos fazer força aí, né? Eu estou falando aí do amigo, eu posso dizer assim, né? Dr. Manuel Barreto. Dr. Manuel Barreto, cardiologista, uma profissão espetacular, né? Talvez, eu estou vendo aí, né? Ele junto aí com o Dudu Reina, né? Que é o prefeito de Nova Iguaçu, né? Pode haver aí uma parceria aí, do Dudu Reina aí poder ajudar o Dr. Manuel Barreto. Tem o Rogério Lisboa também, né? Que foi prefeito de Nova Iguaçu, né? Já foi deputado também, né? Já foi secretário, enfim. Tem um conhecimento muito largo aí da política iguaçuana. Então, se juntar o Dudu Reina, Rogério Lisboa, poderá ajudar aí o Dr. Manuel Barreto a ser candidato a deputado estadual, representando aqui o município de Nova Iguaçu. Dr. Manuel Barreto, um abraço. Gente, estou terminando. Em breve estarei de volta aí trazendo mais novidades para vocês. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.